Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o processo de evolução da matriz energética brasileira e também a diversidade de fontes de energia que o Brasil mais utiliza, tá certo? Então vamos lá. Para vocês me acompanharem com o módulo lá na página 46, vamos analisar dois gráficos onde a gente pode destacar que o Brasil possui uma forte tendência para o crescimento de algumas fontes de energia. O Brasil, a gente já viu que é de conhecimento de todos que o nosso território é um território muito imenso, muito grande, com aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Isso favorece a implantação de algumas fontes de energia que a gente vai ver daqui a pouco. Entre elas, a que mais se destaca é a energia hídrica. Então, aproximadamente 70% da energia, quase 70%, 68% mais precisamente, da energia elétrica que a gente possui aqui, provém das hidrelétricas. Então, nesses dois gráficos aí da página 46, temos as principais fontes de energias em operação no Brasil, então eu destaquei as duas principais, que é a fonte de energia hídrica, como eu falei para vocês, aproximadamente 68%, e também a energia fóssil, com mais de 18%. Temos também as fontes de energia em fase de construção, e para essas daí a gente pode destacar a energia eólica. Então aqui na Chapada Diamantina mesmo e na Bahia, as fontes de energia eólica vêm crescendo em um ritmo muito elevado. Agora falaremos um pouco sobre a política energética brasileira. Então, pessoal, a política energética brasileira ela está prevista em lei, tá? Então, na Lei Federal lá de número 9.478 de 1997, é a lei que aponta a política energética do país. Então, assim, gradualmente a gente tem diminuído algumas fontes de energia, então a lenha, a utilização da lenha para a produção de energia, do carvão vegetal, tem reduzido bastante em nosso território a utilização dessas fontes de energia. Mas, consequentemente, tem expandido bastante o uso da biomassa. Então a gente viu aí que o nosso país se destaca bastante na produção do etanol, principalmente aí o etanol oriundo da cana-de-açúcar, tá certo? E o Brasil também tem buscado a incrementação de algumas outras fontes de energia. A exemplo aí temos aí a utilização do gás natural. Também temos a participação de biocombustíveis, como no nosso caso temos a Oleoplan aqui na Chapada Diamantina. E esse movimento que veio para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosférica veio a partir do protocolo de Kyoto, de 1997. Então, esse protocolo ele tem orientado pesquisas e projetos justamente relacionados às fontes de energia para poder reduzir a emissão de gases que promovem o efeito estufa. E considerando a produção e o consumo de energia proveniente das matrizes energéticas brasileiras, então vale a pena destacar que todo o país necessita de uma boa infraestrutura de energia para que ele possa crescer. No caso do Brasil, mais de 40% da energia que o nosso país consome provém de energias renováveis. Com destaque aí, que eu já falei para vocês, da biomassa, principalmente da produção de etanol e também da energia hídrica, proveniente das usinas hidrelétricas. Então, pessoal, lá na página 48 tem uma tabela mostrando a capacidade de evolução das matrizes energéticas brasileiras entre os anos de 2012 e 2013,
que eu também destaquei 3 fontes de energias, as mais importantes, as que mais evoluíram, que foram a energia eólica e solar. Também se destaca a energia hidrelétrica e a energia térmica. Então, assim, até o início do século XX, 1910, 1920, o Brasil utilizava muita lenha e também o carvão vegetal para a produção de energia. Então, a gente sabe que o Brasil surgiu através de um modelo agroexportador durante o processo de colonização, e isso perdurou até durante um certo tempo. Então, o Brasil, por um longo período, dependeu quase que exclusivamente da lenha para a produção de energia. Eram poucas cidades no Brasil que contavam com a eletricidade. Então, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro foram as principais cidades a contar com a eletricidade e também com a iluminação pública. Nesse período era bastante comum a queima a iluminação, né, através de óleo de baleia, o óleo de baleia, além de servir para poder construir casas e monumentos, também era utilizado para poder queimar e gerar iluminação. Além disso, o Brasil utilizava bastante carvão mineral que era importado do Reino Unido. Quem tem de 30 anos em diante provavelmente se lembra daqueles candeeiros que utilizavam, como se fosse uma espécie de lamparina, que utilizava o querosene para poder queimar e promover a iluminação das residências. Era uma fumaça retada. A expansão da cafeicultura no Brasil, além de também promover o desmatamento, fez com que impulsionasse mais a utilização da lenha como fonte de energia. Então, já que se extraía a vegetação para poder plantar o café, aproveitava-se essa madeira para poder aplicá-la como fonte de energia. Então, era bastante comum aqueles trens, conhecidos como Maria-Fumaça, utilizados para poder transportar passageiros, e utilizava a lenha como a sua principal fonte de energia. Então, durante a decadência da cafeicultura, ou durante vamos dizer assim, a mudança do ciclo econômico do Brasil, do café para a industrialização, então o Brasil também foi palco de uma rápida urbanização durante esse período. Então, a urbanização, juntamente com a industrialização, elas impulsionaram a expansão da eletricidade aqui no nosso país, principalmente a partir da década de 1950. Durante a década de 70, a energia no setor residencial e também no setor de transporte ficava em segundo lugar em termos de utilização. O setor que mais utilizava a eletricidade era, sem dúvida nenhuma, o setor industrial. Então, durante esse processo de industrialização, lá para a década de 70, no governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil não poderia ficar para trás. A chegada da indústria automobilística, que aí, durante o governo também de JK, que aí impulsionou o consumo maior de algumas fontes de energia, entre eles a utilização do petróleo. E aí, dessa forma, no Brasil também surgiram vários polos petroquímicos, como no caso aqui surgiu de Camaçari, aqui na Bahia, e tudo isso para poder fazer expandir o setor de transporte e promover esse impulso no processo de industrialização do país. Agora, então, vamos falar um pouco sobre a energia hidrelétrica, que é a principal fonte de energia que nós consumimos. Então, assim, o Brasil ele possui rios, principalmente rios de planalto, rios de desníveis, o que favorece a implantação de usinas hidrelétricas. Além das usinas hidrelétricas, a eletricidade também ela pode ser gerada, no nosso caso, através das usinas termoelétricas, que utilizam os combustíveis fósseis como
fonte de alimentação, onde as principais são o óleo diesel, o gás natural e o carvão mineral. Também utilizam a biomassa e, em último plano, utilizam também a fissão, promovendo a geração de energia nuclear. E nesse caso temos as usinas de Angra dos Reis. Então assim, essa grande extensão do território brasileiro, sem dúvida nenhuma, ela favorece possui as condições ambientais necessárias para a utilização dos recursos hídricos. Como exemplo, temos a bacia hidrográfica amazônica, que além de ser a mais extensa e volumosa do planeta, ela também é a bacia que possui a maior potencialidade de geração de energia. Então, lá na página 50 do módulo de vocês, temos dois mapas que mostram a evolução da concentração das usinas hidrelétricas no Brasil entre a década de 1950 e os anos 2000. Então, o mapa lá de 1950, que é o mapa da esquerda, mostra uma grande concentração de usina hidrelétrica, principalmente no leste do estado de São Paulo, no sul do estado do Rio de Janeiro, no eixo Rio-São Paulo, nesse caso, bem como ao longo do Vale do Paraíba. O mapa da direita mostra a evolução, então ali podemos ver que a área de máxima concentração de usinas se deslocou mais para a parte central do país. Temos ali em volta do Triângulo Mineiro, no sul de Goiás, o norte do estado de São Paulo e principalmente a bacia do Paraná. Então essa concentração da implantação de usinas hidrelétricas da década de 50, a partir do ano 2000 ela se descentralizou. Então pessoal, mais ou menos lá para a década de 70, 1970, entre 1950 e 1970. A industrialização brasileira, em sua predominância, ela se concentrava, assim como todas as demais atividades econômicas, ela estava concentrada na região sudeste. Então, principalmente ao longo do eixo Rio-São Paulo. Então, assim, em virtude da expansão agrária no país e também agropecuária em geral, então isso favoreceu a ocupação do cerrado. Então, grandes áreas da região oeste e da região norte do país também passou a ser ocupada e aí descentralizou mais essa economia que até então estava firmada entre a região sul e sudeste. E outro fator também foi a instalação de Brasília, que favoreceu nessa descentralização. Lá na página 51, temos também um mapa mostrando a localização das principais usinas hidrelétricas brasileiras. Então temos lá a região norte do país, principalmente o estado do Pará, onde é instalada a maior usina da região, que é Tucuruí. E como eu falei antes, também temos na região do Centro-Sul, na bacia do Rio Paraná, onde a usina de Itaipu ela agrega uma maior capacidade de geração de energia. Também temos outras potencialidades hidrelétricas ao longo do Rio Paraná, ao longo do Rio São Francisco, como a gente viu aqui, ao longo do Rio Parnaíba, também ao longo do Rio Tocantins-Araguaia e por aí vai. Então, pessoal, o que é que favorece essa intensa expansão e potencialidade da energia hidrelétrica no nosso país? Um desses fatores é o fato de, no nosso país, o relevo ele ser predominantemente constituído de planalto. Então, isso favorece que o país tenha rios com corredeiras e ali facilita a instalação de usinas. O outro seria o fato de o país ser constituído de grandes cursos fluviais, nesse caso temos de grande extensão, né? Nesse caso temos aí o Rio Amazonas, temos a bacia do Rio Platina, a Tocantins-Araguaia e também aqui na nossa região o Rio São Francisco.
Outro é a predominância dos climas tropicais e equatoriais. Então, o Brasil é um país quente. Então, o clima equatorial e tropical são climas quentes e úmidos e ali pode ocasionar um elevado índice pluviométrico, uma grande quantidade de chuva. O problema disso tudo é em o Brasil depender quase que 70% de uma fonte de energia é justamente em caso de secas periódicas, como aconteceu lá entre o ano de 2013 e 2015. Então, o Brasil correu o risco de ter apagões por conta da seca que teve no país durante esses períodos. E isso fez com que o Brasil tivesse uma produção de energia reduzida. E assim como nós vimos anteriormente, embora as energias hidrelétricas elas não liberem grande quantidade de gás poluente na atmosfera e se utilize de fonte de energia renovável, ela também é alvo de grandes críticas devido aos impactos que ela provoca. Nesse caso, temos a formação de reservatórios que causam inundações em áreas situadas próximas, e isso pode trazer impactos desde ao solo, como a fauna e a flora, e também impactos sociais, como também nas cidades ao longo do Lago de Sobradinho, que foram inundadas para a construção da represa. Então, assim, após a construção do Lago de Sobradinho, no início do século XX, várias cidades foram inundadas. A gente já viu isso. A cidade de Remanso, Centro-Sé, Pilão Arcado e Casa Nova, elas foram inundadas, onde isso foi evidenciado no filme Canudos, de Antônio Conselheiro. Lá na página 54, temos aqui uma imagem mostrando duas usinas hidrelétricas na região norte do Brasil, que são as represas de Balbina e Tucuruí. A represa de Balbina ela fica no estado do Amazonas, ela está representada aí pelo número 1 e basicamente ela produz aí 120 megawatts. E a número 2 vem representando aí a usina de Tucuruí, que pode alcançar aí um total de 8.730 megawatts, mais ou menos 35 vezes mais do que Balbina. E a crítica é justamente em relação a isso. A hidrelétrica de Balbina ela foi construída lá na década de 80 do século 20, durante um momento em que Manaus estava se urbanizando e precisava de um fornecimento de energia de baixo custo. E aí onde eles construíram essa usina. Por outro lado, com a expansão urbana de Manaus, essa usina ela se tornou bastante, assim, ultrapassada, fornecendo aí apenas uma pequena parte da quantidade de energia que Manaus precisa. E em relação a Tucuruí, que como a gente viu, ela tem a capacidade de gerar energia muito mais do que Balbina, mas ela surgiu através de um projeto governamental para poder movimentar o projeto Carajás. Então, Carajás é um dos maiores projetos de extração de minérios do mundo e aí teve que contar com a instalação de uma usina que favorecesse a sua expansão. Então, pessoal, por enquanto é isso. Eu acredito que na próxima aula a gente já termine esse módulo, tá? E de antemão eu também peço que você já realize as atividades pendentes que nós avançamos durante as aulas até esse momento. E espero que logo mais nós possamos estar de volta em sala de aula, tá certo? Então, um abraço caloroso para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.